14º Papo Cretino, 14ª edição, há 14 semanas atrás, ou um pouquinho mais, começávamos essa ação do projeto Tribuna do Cretino. E eu sempre digo que todo Papo Cretino é um papo especial, e tem sempre um motivo para ele ser especial. Hoje o Papo Cretino é especial porque eu tenho uma legítima cretina para conversar com a gente, uma cretina de carteirinha, colaboradora ativa do projeto, escreve para a revista Tribuna do Cretino e para o espaço virtual do projeto também. Eu estou falando de Karime Silva. Ela é artesã da cena, da palavra e do som. Olha que bonito, eu quero até repetir assim com uma suavidade poética. Karime Silva, artesã da cena, da palavra e do som. Karime, eu falo diretamente do Solar dos Silva, no Jurunas, tu falas de onde? Conjunto Maguari. Conjunto Maguari, Solar dos Silva também, porque aqui também só tem Silva. E sabe, a gente não é parente e a gente nem sabe. Devemos ter algum grau aí de parentesco. E a gente falava, antes da gente começar a gravar, que todo Silva tem duas características. Ele é um cara bacana, uma moça bacana, uma mulher bacana, e são todos fodidos, né? São duas características que não fogem a nenhum Silva, né, não, Karime? Verdade, né? Além de muito gaiato, porque tem que ser gaiato para ser Silva. Não existe Silva sem gaiatice. Não é? A vida já é dura demais para a gente levar ela no modo trágico. A gente tem que levar no modo cômico, não é? Ou tragicômico, né? Ou tragicômico ou cômico trágico também, né? Karime, o Papo Cretino é uma ação do projeto Tribuna do Cretino que eu elaborei para desenvolver alguma atividade nesse período em que a gente continua em isolamento social por conta da pandemia. Já são 14 edições, a gente já está desde final de maio fazendo isso, e a cada papo eu estabeleço alguns tópicos para a gente ir conversando. A gente não tem o compromisso de seguir os tópicos à risca e nem de vencê-los todos, mas eu sempre apresento no começo os tópicos, tá? Os tópicos que eu separei para a gente conversar são teatro e crítica teatral na cidade, teatro e pesquisa, o que pode uma pesquisa em arte, olhar local, categoria teatral e políticas públicas para as artes cênicas, escola de teatro e dança e sua relação com a cidade, e um tema que está bastante em voga agora, por conta da nossa situação, que é teatro e mídias virtuais. Aí eu vou puxar um pouquinho para a gente falar do Quarta Parede e outras articulações possíveis. O Quarta Parede, a Karime vai falar para a gente daqui a pouco. É um projeto que ela desenvolve, ela vai contar mais para a gente um pouquinho. Mas eu sempre começo, como é uma ação que eu desenvolvo em virtude da pandemia que a gente atravessa, eu sempre começo apresentando os dados de como estamos atualmente, né? Nós estamos nos aproximando aí de 130 mil vítimas fatais por todo o Brasil, por Covid. No Pará, já nos aproximamos dos 6.300, né? E continuamos numa situação grave, alarmante. No entanto, de uns tempos para cá, eu tenho percebido que há uma mudança no comportamento em virtude de várias coisas, não é? As aulas na rede particular já voltaram, shoppings já abriram, bares, pessoas que no início do isolamento estavam muito focadas com a coisa do fique em casa, do isolamento social, já estão bem mais relaxadas e a gente tem aquela sensação de que as coisas estão normais, está tudo bem e seguimos com a vida. Qual é a tua percepção de tudo isso dentro desse quadro que eu estou te apresentando? Eu acho que, primeiramente, obrigado, Edson Fernando, por me convidar por esse projeto. Eu acho importante manter a Tribuna do Cretino de alguma forma, seja que por meios virtuais, né? Já que a gente não está tendo a oportunidade de ver, de presenciar espetáculos, né? Na sua forma mais comum, e de trazer esse projeto para cá. Como eu vejo essa situação? Eu vejo que, hoje em dia, eu já vejo de outra forma, né? Como eu via 2, 3 meses atrás. Porque hoje em dia eu penso que a gente não pode culpar a pessoa que precisa sair para trabalhar por algum motivo, que tem um ganha-pão que depende disso. Mas, ao mesmo tempo,
a gente tem que entender que condições se dá para essa pessoa que sai, para a pessoa que precisa sair. Não estou falando de quem sai por lazer, ou de quem sai por, enfim, para ir para um bar, para outras questões que não sejam de trabalho, por exemplo, ou de locomoção, que às vezes a pessoa precisa ir a algum lugar, enfim. Então, que condições que se dá para essas pessoas? Elas estão seguras? Porque a gente tem uma política aí que é uma merda, né? Vamos ser sinceros, a política, principalmente a nível municipal, a política de Belém é uma merda, e essa lei, entre aspas, de poucas pessoas nos ônibus, isso não existe na prática, isso é falácia, isso é lenda, isso é utopia, porque a pessoa que trabalha, ela precisa pegar a condução para ir trabalhar, nem todo mundo tem carro, e mesmo assim, às vezes, o horário é muito lotado e tem muita gente, então, é uma série de questões, sabe? Então, antes eu ficava, porque as pessoas não têm que sair, mas tem gente que precisa, né? Tem gente que pode ficar em casa, tem gente que tem o privilégio de conseguir ficar em casa ainda, mas e os que precisam sair? Qual é o aparato de saúde que se dá para essas pessoas? Então, é muito delicado falar sobre isso, porque é outra percepção que se tem hoje. Eu não posso julgar a pessoa que está saindo para trabalhar, mas eu posso julgar o cara que foi para Salinas em julho, por exemplo, que foi um mês de aglomeração total em Salinas. Eu até achei pouco da Maré levar os carros mesmo, que tem mais é que levar mesmo. Mas, assim, são realidades diferentes, sabe? Eu não posso colocar no mesmo patamar a pessoa que vai se divertir numa praia lotada e a pessoa que precisa sair para trabalhar. E antes de tudo isso, dessas pessoas, tem também a questão do que o Estado e a Prefeitura fazem, porque é muito fácil dizer, não pode tantas pessoas em ônibus, não pode frequentar tais lugares, mas e aí? O que se faz diante disso? É só colocar uma punição ou uma multa para quem está saindo, ou realmente fazer uma política de saúde funcionar? Porque eu acho que aí entra outra história, sabe? Enfim, é isso. Para a gente começar a introduzir o tema de teatro, eu queria te perguntar quais foram os projetos, sejam eles de teatro ou de vida, que a pandemia interrompeu quando a gente entrou em isolamento social em março. Pesado. Assim, eu sou pesquisadora, né, do PPG Artes, estou tentando terminar um mestrado, né, e deveria ser defendido agora em junho, mas a pandemia, ela entra justamente no último semestre do mestrado e ela atrapalha todas as pesquisas, né? A minha pesquisa, por exemplo, ela não envolve pesquisa de campo com outras pessoas, mas ela atrapalhou muito colegas que eu tenho que desenvolvem pesquisas na área de arte e precisam se deslocar e precisam entrevistar pessoas, precisam desse contato mais próximo. Então, aí a UFPA paralisou tudo, né? Eu acredito que agora estejam voltando com o ensino remoto, que eu, sinceramente, acho um tapa-buraco, assim, que não faz muito sentido, porque não é todo mundo que tem acesso a computador e a internet para se manter estudando. Mas a minha pesquisa também foi prejudicada nesse sentido. Então, o plano B, né, diante disso, seria defender agora em setembro. Mas, por conta de uma série de outras questões, eu devo finalmente terminar e entregar meu mestrado no final desse ano, né? Esse é o plano C, digamos assim. Mas afetou a pesquisa de todo mundo. O programa de pós-graduação parou, assim como qualquer órgão, né, vinculado com a federal, parou. Então, foi muito delicado, está sendo muito delicado, né? E a linha de pesquisa que eu faço parte, ela envolve um trabalho prático. Ela envolve um trabalho além do que já se produz na teoria. Então, são 2 trabalhos ao invés de um, né? É uma linha muito legal, uma linha incrível, mas tem que ter fôlego para chegar até o final, porque são 2 trabalhos e os 2 trabalhos têm que estar bem alinhados, o prático e o teórico. Mas é isso, né? Para quem entrou toda quebrada no mestrado, eu já estou no lucro. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa tua pesquisa de mestrado, quando a gente falar o que pode uma pesquisa em arte. Tá? Seguindo aí, a gente falando um pouquinho de teatro, já entrando para esse primeiro tópico, teatro e crítica teatral na cidade, eu observo que Belém ela tem uma cena muito plural, muito diversificada, e uma cena
com um alto risco de experimentação. A gente é muito doido, né? A gente experimenta muita coisa. Então, a gente tem uma pulsão de pesquisas e de trabalhos na cidade, em palhaçaria, tem teatro de rua, nós temos experimentações em teatro de caixa, vários espaços de artistas que foram abertos, que são espaços intimistas, que proporcionam a exploração de uma poética muito intimista e que se explora sinestesicamente muitas coisas, né? Eu queria começar te perguntando como é que tu observa essa cena plural de Belém e aproveitando para te perguntar, dando também como exemplo essa coisa da cena plural e desse risco do experimentalismo, te perguntar o que é um espetáculo literocênico musical. Eu estou falando do Chão das Águas. Eu ia falar... tá bom. Não vou nem entrar no que eu ia fazer depois. Não, pode comentar. Não, porque hoje... É porque, na verdade, hoje está fazendo 5 anos que a gente estreou com o Chão de Águas, né? Ontem, na verdade, 9 de setembro foi a nossa estreia, e eu estava lembrando disso mais cedo, enfim. Qual foi a tua primeira pergunta mesmo? Dessa cena plural, né, que experimenta várias coisas, e aí eu puxo como exemplo exatamente esse trabalho que se apresenta como um trabalho literocênico musical. Tá. Eu acho que a cena de Belém, quanto mais plural e mais diversificada, melhor. Porque ela atende diversos tipos de público. Tem as pessoas que gostam mais do teatro de entretenimento, que eu também não... Hoje em dia, já meu critério para julgar e avaliar teatro é muito mais do que um testículo com palavras bonitas escrito, porque meu objetivo não é esse. Mas eu vejo que é importante, sim, ter essa cena plural, porque não é todo mundo que vai para o espetáculo com o objetivo de escrever um texto, de fazer uma crítica. Às vezes a pessoa vai porque tem um amigo participando, um parente, alguém da sua família, enfim. Ou às vezes ela vai porque ela quer conhecer mesmo. E ela não tem um conhecimento prévio de teatro ou da maquinaria, da técnica teatral. E ela quer assistir, ela quer simplesmente a fruição do espectador. Então, eu acho que experimentar, nesse sentido, é muito bom. A diversidade de linguagens dentro da cena de Belém é muito importante. É necessária, na verdade. Eu acho que tem espaço para todo mundo e tem público para todo mundo. Apesar de outras questões que envolvem a questão das políticas públicas, que tu até falaste, né, que vai ser um tópico. Sim. Mas eu acho que é importante. Em relação ao Chão de Águas, o espetáculo surge de um convite da cantora, intérprete Cacau Novaes, né, minha amiguíssima, que virou minha amiga depois de tudo isso. E a gente se conheceu no Valdemar Henrique, eu fazendo um outro espetáculo, a gente se encontrou nos bastidores, e ela já tinha essa proposta. E ela chegou comigo e falou: Karime, eu tô organizando isso, tu queres participar? Eu falei: bora fazer. E aí, esse espetáculo, ele surge de uma dramaturgia colaborativa, né? São várias canções que trazem o tema das águas, né? O carro-chefe é a Suíte dos Pescadores, do Dorival Caymmi, entre outras canções da música popular brasileira, né? Tem o Sol Negro, da Maria Bethânia com a Gal, tem a Correnteza, do Djavan, tem uma série de outras músicas que se intercalam com textos, poesias, né, de autores paraenses, inclusive a Wanda Monteiro tem um poema nesse espetáculo, e outras coisas que nós trouxemos, né? Eu tenho uma poesia intitulada A Fundo, que ela entra no espetáculo. Então, a dramaturgia, né, o texto desse espetáculo, ele é aberto para a colaboração das atrizes. É uma equipe totalmente feminina, diretora, 4 atrizes, né? A diretora e encenadora. Então, para mim, um espetáculo literocênico musical é esse espetáculo que transita entre diversas linguagens. Não que os outros não transitem, mas muitas vezes se tem a cena como componente principal. E aqui a gente quis trazer a música, a cena, a palavra, né? A gente quis transitar por esse lugar, que não é um lugar comum, que é um lugar que é muito mais híbrido. E eu gosto disso, eu acho importante. Também entra na questão da experimentação, né? De como fazer, de como propor. Acho que é isso. Falaste em transitar,
Eu peguei aqui que tu participaste já do grupo Periféricos, né? E que eu tenho conhecimento também, tu também participaste de uma montagem do grupo Os Varisteiros. E aí eu observo que essa nova geração, mas isso também acontecia na minha geração de teatro, a gente tinha um trânsito entre os grupos, não é? Um trânsito de fazer um trabalho em alguns grupos, não é? Participar de montagens em outros grupos, e aí a gente ia transitando pelos grupos. Tu observas esse trânsito também nessa geração que continua fazendo teatro agora, essa geração mais recente, não é? E o que tu, e transitando pelos grupos que tu transitastes, o que tu observas de pontos em comum entre os grupos e pontos diferentes, né, que proporcionam essa troca entre os artistas e entre os grupos? Sim, eu nunca disse que eu participo, que eu era integrante de nenhum grupo, porque eu sempre gostei de estar no meio, onde tivesse, me chamasse, eu ia. Então, eu nunca, digamos assim, me filiei em nenhum grupo, em nada. Mas quando eu tive no animalismo, e foi antes, muito antes do grupo se tornar os varisteiros. Na verdade, não foi os varisteiros, era o Imundas. Né? Os varisteiros já é uma outra galera, outro grupo. Então, antes do animalismo se tornar o grupo Imundas, que foi quando eu participei, que foi 2013, 2015, a gente tinha, como foi um produto do GTU daquele ano, de 2013, da Escola de Teatro, então a gente tinha uma regularidade de ensaios, né, o trabalho físico e um trabalho de texto, assim, muito forte, que eu acho que esse foi um dos pontos altos do espetáculo, foi ter esse trabalho com esse elenco, que exigiu muito de todo mundo. Então, eu acho que o primeiro elenco do animalismo não é que ele seja melhor ou pior que os próximos, mas o primeiro elenco do animalismo, ele teve mais tempo de preparação. Ele teve quase um ano até a sua primeira apresentação. Então, eu vejo como um ponto assim muito, muito que diferencia, né? Esse estar nesse espetáculo e depois olhar de fora. Tanto é que um dos textos que eu escrevi para a Tribuna, acho que um dos primeiros textos foi justamente falando sobre isso, sobre olhar o espetáculo estando dentro dele, sendo atriz nele, e olhar o espetáculo como espectadora. São duas visões completamente diferentes. Há uma diferença de tempo entre 2013 e 2017, que é quando eu vejo o espetáculo de novo. Há uma diferença de praticamente 80% do elenco. Algumas coisas continuam, a trilha muda, o espaço muda, né? Então, são muitas mudanças que tem, mas é importante também observar tudo isso. E o Periféricos, a gente teve um trabalho com o teatro de rua, né, que era o mote do grupo, e nesse ano que eu entrei, na verdade, eu fiz um teste para participar do grupo, né, naquela época tinha os testes e tudo mais, só que eu não peguei nenhum personagem principal, tipo, nenhum personagem do grupo, que eram 4 personagens que seguiam todas as peças. Então, o que eu fiz? Eles me chamaram para trabalhar nos bastidores, fazer a preparação vocal, que eu fiz, a produção. E nesse ano a gente ganhou o prêmio do IAP, né, da Casa das Artes, antigo IAP, que foi o prêmio de difusão e experimentação artística, lá em 2014, 2015. E nesse ano a gente trabalhou muito, a gente fez um filme, e aí foi a primeira incursão entre teatro e cinema, digamos assim. Que é uma coisa que a galera que faz o teatro tradicional não gosta muito, né? Mas, enfim, isso também são gostos, não estou aqui para julgar, estou aqui para falar da minha experiência. Mas a gente trabalhou com isso, e aí eu criei uma personagem em cima dessa dramaturgia, tinha uma dramaturgia lá, e eu também propus cenas e eu propus textos. Então, aí surge a personagem Hera, que é meio que a mensageira desse grupo, que é um grupo formado por um fauno, uma mortal, são vários seres, assim, fantasiosos, né? Satyr, Fleur, Rosa e Odorim, que é uma duende. Então, são 4 personagens fixos do grupo, independente dos atores que entraram. Então, várias pessoas assumiram. E era um teatro de rua e de máscaras. E aí, a Hera, que é a minha personagem, ela entra sem ter nenhuma máscara, sem estar em nenhum trabalho anterior, e ela entra com uma coisa que ela nunca mostra o rosto. Então, foi um trabalho de máscara desenvolvido com o corpo, né? Tem algumas pequenas cenas que ela mostra o rosto, mas o meu trabalho muito mais era buscar este corpo, né, dessa mulher velha, dessa mulher cega, porque era uma personagem cega. E
também ela representa na dramaturgia uma transição entre o real e a ficção, ou entre o teatro e o cinema. Ela traz a ideia do filme, que a gente produziu um curta-metragem, né? E esse filme, ele se liga com o que está acontecendo na cena, por meio de cenas, de frames. Tem frames do filme ali que, de repente, o filme para e a cena que começa já é da onde o filme parou. Então, é uma linguagem ali de intermídia, digamos assim, onde elas, de transmídia, né? Onde as mídias se encontram entre a tela e a presença. Então, para mim, foi uma experiência nova de estar não só na cena, mas por trás também de produção, do que é fazer um filme para teatro, ou um teatro que tem filme, enfim, eu não sei classificar isso, mas é uma experiência bem diferente. Acho que te respondi, não sei se fizeste outra pergunta. Com certeza, não. Agora, falaste aí do Rosa dos Ventos, eu estava procurando aqui o título da crítica. O Rosa dos Ventos foi o primeiro espetáculo que eu escrevi uma crítica, já com o projeto Tribuna. Na época, o projeto ainda era experimental. Foi ali em 2013, eu acho que foi 2013, porque o projeto começa em julho de 2013 e o primeiro semestre todinho dele, ele é experimental, é uma iniciativa minha que não tem vínculo com a universidade. Em 2014 ele se transforma num projeto de extensão. E foi o primeiro trabalho que eu escrevi. E de lá para cá, são 6 anos aí do projeto, e eu queria aproveitar essa tua experiência dos dois lados para tu me contar como é que é a tua percepção da crítica teatral. Primeiro porque, quando tu fizestes o animalismo, eu escrevi uma crítica também, eu acho que eu escrevi 3 críticas para o animalismo, tá? Eu acho que 3 ou 2 críticas para o animalismo. Então, eu queria saber a tua percepção enquanto artista que recebe uma percepção, uma consideração crítica do teu trabalho, como é que essa crítica chega para ti como artista e como é que tu recebes a recepção dos artistas quando tu começas a escrever sobre outros trabalhos. Tá. Primeiro eu vou falar uma coisa que eu acho importantíssimo falar. Qualquer pessoa pode fazer uma crítica. Qualquer pessoa pode escrever uma crítica. Você não precisa estar numa escola de teatro, tu não precisa nunca ter feito teatro. Eu acho que a crítica, ela chega para falar de percepções. E para falar de percepções, eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso, inclusive, modos de escrever, né? Que eu acho que até tu comentaste uma vez que o formato ele começou com os textos e depois ele seria mais livre, com poemas, com poesias, com outras formas de escrita, de estrutura de escrita. Então, eu acho que qualquer pessoa pode escrever, sim, crítica teatral. Para mim, esse é um ponto-chave. Primeira coisa. A segunda, eu vou falando, eu vou esquecendo as perguntas, eu sou horrível. A tua percepção como artista que recebe uma crítica. Tá. Eu acho que o terreno da crítica, ele é muito rico, mas também ele é muito perigoso. Por quê? Eu não gosto da palavra crítica. Apesar de escrever crítica, eu não gosto porque eu acho assim que ela já tem uma conotação negativa, meio assim, de pesada. E para mim, especificamente, para mim não é isso, sabe? E a gente até conversou isso no minicurso, que foi interrompido pela minha queda, mas agora a minha ascensão já aconteceu. Não, mas é sério, eu acho que existem formas de se falar do trabalho alheio. Eu não preciso focar só nos defeitos, eu posso focar em outras coisas, sabe? Eu posso focar naquilo que eu não entendo. Tem espetáculos que às vezes eu assisto e falo, mas por que isso? Mas pra que isso? Mas eu sento, organizo todos esses pensamentos, essas induções que vêm, e aí eu falo, bom, agora eu acho que eu posso escrever um texto. Eu não chego só falando, não gostei, é ruim, péssimo. Pô, isso aí qualquer um pode fazer. Isso aí, a coisa mais básica do mundo é falar mal do trabalho alheio. Agora eu quero ver você saber como falar, porque aí não é todo mundo que sabe. E já escrevi várias críticas para o Tribuna, inclusive eu acho um espaço importantíssimo, gosto de escrever críticas. E eu já escrevi críticas de vários trabalhos, assim, mas eu tenho uma lembrança assim, muito, muito, muito forte, muito positiva, que foi de ter escrito a crítica do espetáculo Pauta Negra. Por quê? Eu sou uma mulher branca, eu vou assistir, eu saio da minha casa, a conexão tá meio ruim.
Mas voltou. Tá. Eu saio da minha casa para assistir um espetáculo, eu poderia simplesmente não falar nada, mas eu escolho escrever sobre um espetáculo de mulheres negras, onde 100% da equipe é formada por atrizes negras, onde é um GTU de mulheres negras. Então é um recorte dentro do recorte do que se fala no GTU, por exemplo. GTU abriga assim, gente de tudo quanto é jeito, gente que nunca fez teatro, gente que já fez há muito tempo, mas eu, enquanto mulher branca, apesar de ser nortista, apesar de ser amazônica, apesar de não morar no centro, eu não tenho as mesmas vivências que 90%, 100% daquelas mulheres têm. A diretora, a Ingrid, todas as atrizes, inclusive, virei amiga de várias depois desse texto. Porque, assim, para mim, não é também puxar saco, porque também é uma linha muito tênue entre falar, saber o que falar e não falar demais. Para mim, são três coisas que se dialogam aí. Mas escrevi bem sobre o trabalho, inclusive usei referências de Conceição Evaristo, fui buscar na referência negra, de poesias de mulheres negras, material para o meu texto, para dar um fundamento para ele. E recebi, assim, um retorno muito positivo. E eu nunca, agora eu te dizer com toda certeza, e sou muito grata por isso, porque eu moro em Belém todo mundo se conhece, eu nunca tive uma reclamação de nenhuma crítica que eu fiz. Desculpa, não é qualquer pessoa que faz isso, mas é verdade. Porque, assim, o meu trabalho com a crítica não é falar mal, o meu trabalho com a crítica não é desmerecer, o meu trabalho com a crítica não é tesourar, eu acho isso tão baixo, tão pequeno, tão, sabe, uma coisa tão mesquinha que, cara, a gente não precisa fazer isso não, sabe? Se eu tenho algo de ruim para falar, ou eu falo na cara da pessoa, ou eu fico calada. Eu não vou fazer um texto, não vou me matar fazendo um monte de referência, botando um monte de palavras difíceis no meu texto e no final não dizendo absolutamente nada. Meu objetivo não é esse. Então, o Pauta Negra, para mim, foi um divisor de águas na minha forma de escrever críticas. Outro trabalho que eu escrevi também foi o Arauandê. Acho que foi um dos últimos que eu escrevi. E o elenco recebeu muito bem a crítica, porque aí eu já falo de uma temática que tem a ver com o meu trabalho de mestrado, que é essa vivência de rios, de atravessar lugares. Então, quando eu assisti o espetáculo, eu procurei buscar ali coisas de memórias. Então, eu observo muito detalhe. Eu observo porque é um trabalho que envolve música também, então eu sou muito ligada no som do espetáculo. Então, tive assim, uma recepção muito boa. Do animalismo que eu fiz, tive recepções boas. Escrevi sobre a performance da Michelle, porque foi algo que me tocou muito. E, inclusive, essa crítica, eu tive até uma surpresa, que ela está na tese de doutorado dela. Para mim é uma honra estar na tese da primeira doutora em artes da Universidade Federal do Pará, sabe? Para mim é uma honra estar ali como um desmembramento do que ela fez do trabalho dela. Eu nem sabia, eu fui um dia desse, eu baixei para ler, e aí estava o meu texto lá. Então, para mim isso é bom, para mim isso é ótimo. É uma forma de estar ligada com as pessoas que estão fazendo, sabe? Porque só falar por falar não me interessa também. E, enfim, outros espetáculos, outras coisas que eu escrevi, sabe? Então, eu acho que é um terreno muito, muito rico para se escrever. Eu acho que qualquer pessoa pode escrever. E eu acho que você não precisa ser acadêmico, blasé, branco, puxa-saco de professores para fazer o que você tem que fazer bem feito. Eu acho que é isso. Agora, Karine, tu tocaste num ponto que eu acho interessante, que eu queria que tu pensasses comigo. Tá certo que tu não gosta do termo crítica, né? Uhum. E logo que eu comecei o projeto, tu apontastes bem isso, né? O projeto, ele nasce desse lugar da crítica, de uma crítica convencional, que era o quê? Era aquela crítica que aponta qual é o bom espetáculo, qual é o mau espetáculo, direcionada, né, para aquele espaço do jornal que tem um tamanho reduzido para poder compartilhar nos grandes jornais. Frisa-se que eu não estou falando exatamente de Belém, eu estou falando ali do eixo, né, Rio-São Paulo, Minas, que tem vamos dizer assim, um mercado de teatro bem mais estabelecido que o nosso, que é né, eu costumo dizer que mercado, a gente tem mercado em Belém, como uma provocação. É claro que a gente tem, mas é numa outra dimensão, não é? Então, a crítica,
convencionalmente falada, ela tem a história da crítica, ela tem esse momento em que ela aponta, e então tem aqueles críticos clássicos, tradicionais, que dizem o que é bom, o que não é bom, tem um crítico que vai para destruir o espetáculo, tem um crítico que vai para levantar o espetáculo. O pior é esse, o que vai para destruir, não fala e não fala nada. Enfim. E então, esse termo crítica teatral, ele tem uma história, não é? E essa história, ela guarda uma série de elementos sociológicos, filosóficos. Quando o projeto nasce, né, ele nasce desse lugar, né? E eu lembro bem que nas primeiras formulações da escrita do projeto era isso, era apontar a mediocridade da prática artística da cidade. E com o tempo e com as leituras que eu vou fazendo, principalmente da Daniele Ávila, com o livro O Crítico Ignorante, eu vou entendendo que o momento da crítica é um momento outro, que passa por um processo do que ela chama de remoldurar a crítica, né, para um momento em que você tem novos espaços para publicar crítica, que é o espaço da internet, dos blogs e dos sites, e que, como tu acabaste de dizer, qualquer um pode ter o seu espaço e pode estabelecer uma crítica. E aí a questão para ti, para a gente pensar junto, é o seguinte. Eu uso propositadamente o termo crítica teatral como uma tentativa de usar o velho, mas fazendo o novo, não é? Na tentativa de construir uma trajetória para ressignificar esse termo velho, que tem toda uma convenção estabelecida, né? Mas apontando para um caminho novo. E aí, para encerrar e para te passar a palavra, quando eu comecei a entender isso, e quando eu comecei a exercitar a crítica por esse lugar, várias pessoas chegavam para mim e diziam: esse teu texto, essa tua crítica, ela é legal, mas tu não me diz se é bom ou ruim, eu não entendi nada, fala do espetáculo. Então, eu queria saber o que tu achas dessa coisa de usar o termo velho apontando para um lugar novo. Bom, primeiramente eu queria perguntar, né? Quem é que define o que é bom e o que é ruim? Hoje. Quem define? Por exemplo, vou dar uma situação hipotética. Um crítico vem lá de São Paulo falar de um espetáculo sobre a Amazônia. Complicado, né? Porque não é a vivência dele. Mas é como eu te dei um exemplo agorinha, que fala... são formas de ver, porque como eu teria uma vivência de uma das atrizes de pauta negra? Não tem como, não existe isso. Então, como se fala disso? Então, para mim, o conceito de bom ou ruim, ele já está lá na caixa prega, já passou, já era, não existe mais. Não existe, porque o bom e o ruim, eles entram em categorizações, eles entram em generalizações, e a gente não está mais num tempo de trabalhar com generalização. A gente não está num tempo mais de dizer, de avaliar critério técnico. A técnica é importante? É, extremamente importante. Mas ela não é tudo, ela não é o essencial, ela é um elemento de vários. Então, como eu te falei, eu não gosto da palavra crítica, mas quando esse termo, ele se reorganiza, ele se reformula, ele se modifica, ele tem um outro caráter, né? Eu que não gosto do termo mesmo, mas eu prefiro dizer percepções, eu prefiro dizer, enfim, outro termo que não seja crítico, porque eu acho que crítica ainda está muito nesse lugar do isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso não presta, e para mim, sinceramente, não existe, não é isso, sabe? E aí, quando tu reformulas isso, eu acho que no teu projeto, tu até abre mais espaço para pessoas que queiram escrever e não tem coragem, sabe? Às vezes a pessoa tem um texto até muito bom guardado e não escreve por quê? Ela pensa assim, eu tô em Belém, aquele projeto é do cretino, vão me massacrar no Facebook. Eu acho que é a forma como se escreve, sabe? Porque conteúdo todo mundo tem para escrever, então é a forma como você coloca esse teu conteúdo como crítica, né? Não gosto do termo crítica, mas eu acho que quando esse termo muda, quando esse termo se reorganiza de acordo com outros caminhos que não são o conceito de bom ou ruim, aí sim, tu pode seguir com ele, sabe? E o termo cretino eu também acho incrível, porque é uma coisa pejorativa, mas hoje em dia ser um cretino é escrever sobre. Então, sejamos todos cretinos. Aproveitando ainda, eu queria te fazer mais uma provocação ainda dentro desse campo da crítica, só que agora abrindo mais o termo, não
me referindo somente à crítica teatral, tá? Eu penso que a gente vive um momento muito complexo e muito delicado e grave por conta de uma crise da crítica. Eu percebo que a crítica, eu não sei te dizer porquê, mas ela é pouco exercida dentro do espaço acadêmico, fora do espaço acadêmico, no espaço artístico, no espaço sociológico, filosófico. Eu sinto falta da crítica. Eu vou te dar um exemplo. No último 7 de setembro, o ex-presidente Lula fez um pronunciamento de 7 de setembro, né? E eu considero um pronunciamento pífio. Tá? Do ponto de vista crítico, a minha crítica é que, por exemplo, 2 pontos que ele sequer tocou. Nós estamos vivendo uma greve fudida dos Correios e que não tem uma linha do discurso que ele toca nisso. Nós tivemos recentemente uma greve dos APPs, uma paralisação nacional dos APPs, denunciando um estado de escravidão desses trabalhadores. E não tem uma linha do discurso que aponte isso. Tá? No entanto, quando eu faço isso, eu estou me expondo aqui, né, uma crítica dura e apontando uma crítica dura para o discurso, né, mas eu estou naquele risco de já ser considerado um Bolsonaro da vida. Porque parece que tem algumas pessoas que têm uma aura que não pode se exercer a crítica sobre elas. É nesse sentido que eu também digo que vivemos esse momento da crise da crítica, porque parece que tem pessoas que são intocáveis, e nada é intocável, tudo é passível à crítica. Então eu queria te perguntar, qual que é a tua percepção com relação a do que eu chamo de crise da crítica nessa conjuntura que nós vivemos? Eu acho que, assim, é muito interessante esse exemplo que tu me dás, porque não existem deuses, não existe ninguém perfeito, não existe gente que nunca errou, não existe gente que nunca falou uma besteira, né? Todos nós, como tu falaste, estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falar merda, acontece, enfim, ninguém é perfeito. Em relação ao exemplo que tu deste, eu acho que tem muitas questões aí, no sentido político mesmo, né, em relação ao PT, que ele simplesmente esqueceu, como tu falaste, esqueceu de se autoavaliar, que é uma coisa que a galera da oposição fala sobre o PT, que faltou autocrítica, faltou isso, faltou aquilo. Por um lado, eu concordo, mas a gente está vivendo um tempo tão extremista mesmo, de que se tu não é um lado, tu és outro. Que se tu fala mal de uma pessoa, fala mal não, mas se tu, como tu falaste, tecer uma crítica, rapidamente tu és do outro lado, né? Mas é muito delicado isso, porque aí mexe numa questão política, mexe numa questão social, mexe numa questão da realidade que a gente vive hoje, sabe? É muito complexo. Eu não sei te responder essa pergunta, porque é um extremismo que já está estabelecido, não tem jeito. Ou tu és um lado, ou tu não és, e se tu te cala, assim, parece que tu tá sendo conivente com alguma coisa, e se tu fala, parece que tu tá sendo rebelde, e se tu não fala, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado onde a gente pisa e com quem a gente fala, sabe? Tipo, tu não estás errado em tecer tuas críticas ao Lula, ao PT, enfim, a qualquer outro partido, até porque todos os partidos têm seus erros, e todos os partidos são feitos de pessoas que cometem erros. A política em si toda ela é um grande erro, assim, no sentido partidário, digamos assim. Sim. Mas é muito delicado isso, porque Deus me livre de ser comparada com uma bolsominion. Eu não gostaria, entendeu? Eu não gostaria. Então tem coisas que eu prefiro nem falar, porque pra mim não vão fazer diferença, sabe? Tipo, o que esse discurso do Lula vai fazer diferença pra ti? Aí eu te pergunto, o que ele vai mudar na tua vida? Ele vai mudar, tipo, ele vai mudar a questão da greve dos Correios, ele vai mudar a questão da greve dos entregadores de aplicativo, que foram 2 coisas que sequer foram mencionadas, e aí eu pergunto, no que é que o macro influencia o micro? No que é que o macro onde ele toca no micro para eu precisar realmente emitir uma opinião, falar sobre uma coisa que não vai me favorecer em nada e também não vai me desfavorecer, uma coisa que não vai fazer diferença. Então, eu penso muito nisso quando eu tô, assim, ligada nas notícias, sabe? Porque tem dias que não dá para acompanhar o Brasil, tem dias que não tem como acompanhar o Brasil por conta de uma série de merdas que esse pilantra safado desse desgraçado fala, que se chama Bolsonaro.
E, assim, tem dias que não dá. E tem dias que, se a gente perde tempo em rede social, em jornal, em noticiário, a gente dá uma, sabe, dá uma baixa, assim, a gente não consegue produzir, a gente fica mal. E aí, eu também penso, até que ponto esse macro vai interferir no meu micro, no que eu tô fazendo aqui, quietinha, no meu canto, sabe? Então é muito delicado isso, Edson, Fernando. É muito delicado, não sei te responder. Não me faz pergunta difícil, já te falei. Então vamos para uma pergunta fácil, tá? O Pô, vamos que lá. pode uma pesquisa em arte, Karine? E aí eu vou te contextualizar também uma coisinha. Já estamos no tópico 2, teatro e pesquisa na cidade. Uhum. Teatro e pesquisa na cidade, esse olhar local. Eu fui participei de algumas turmas desbravadoras desse programa de pós-graduação aqui do Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Então eu fui da primeira turma de semiótica e artes visuais, que era uma especialização que nem é mais ofertada. Depois eu fui da primeira turma do mestrado em artes, o mestrado continua, né? E quando eu estava nessa primeira turma do mestrado em artes, eu lembro que na minha qualificação, ali em 2010, eu preparei você prepara o texto, né, para a banca avaliar, e como o meu trabalho é um trabalho de teatro e abordava a questão do treinamento, da pesquisa do treinamento psicofísico, que o grupo de pesquisa do qual eu trabalho, que é o GITA, ele tinha relação, eu preparei a minha fala de 20 minutos, eu usei toda para uma demonstração prática, não do treinamento, mas era uma demonstração poético-prática, que tinha o treinamento, mas tinha também elementos poéticos. Então eu lembro que eu construí ali na sala 5 da escola de teatro, construí um caminho para a banca entrar, aí os colegas puderam assistir também, porque a banca permitiu. Então tinha um caminho formado com os sapatos deles, eles tinham que entrar descalços. Fiz um corredor com todos os livros que eu li, né? Até chegar na área de atuação, fiz uma arena, sentamos, aí teve a demonstração, tá. Quando terminou, um dos professores da banca disse o seguinte: olha, o seu show foi lindo, mas aqui não é lugar para show. Vamos ao que interessa. Aí pegou o texto e disse: na página tal, não sei o quê, na página tal, não sei o quê, na página tal, não sei o quê. E aí, isso foi em 2010. Aí eu te volto à pergunta, né? 10 anos depois, como é que está esse programa? Não é? Há avanços nesse sentido? O que o programa conquistou no sentido de se perguntar o que pode e o que não pode uma pesquisa em arte? Mas tu tinha, só uma pergunta, tu eras de alguma linha de pesquisa ou como é que era qual era a tua linha de pesquisa na tua época? Na época só tinha uma linha de pesquisa, que era processos, recepção e não sei o quê, e a outra linha era a linha mais de historiografia. Então, essa linha agregava tudo, tá? Uhum. Tá, esse programa, agora ele tem 3 linhas, né, que é Poéticas e Processos de Atuação, que é a linha 1, que é a linha da qual eu faço parte, a outra é Teorias Epistêmicas, e a terceira linha é História e Crítica em Educação. Então, eu vejo que, assim, comparando com o que tu me falaste, com esse exemplo que tu me deste, eu vejo que hoje há uma liberdade maior de experimentações de pesquisa em arte, né? E aí eu pergunto, tu me perguntaste o que pode uma pesquisa em arte, e aí eu pergunto, e o que não pode numa pesquisa em arte? Porque a gente está falando de um trabalho poético, de um dispositivo poético, né? Então, já qualifiquei no final do ano passado, e na minha qualificação eu apresentei, sim, agora, que é uma coisa muito maior e muito diferente. Só que a pandemia vem e reorganiza e bagunça toda essa pesquisa, porque não existe mais lá fora. Existe eu fazer isso tudo que eu fiz lá fora, dentro de casa, dentro de uma sala pequena. E o que não pode? Porque durante o programa nós tivemos uma disciplina que para mim foi o divisor de águas no mestrado. Participei de várias disciplinas, as optativas principalmente, assim, que deram mais suporte, e uma disciplina chamada Atos de Criação, ministrada pela maravilhosa Ana Flávia Mendes,
que eu apelidei carinhosamente de atos de piração. Se tu conhecer lá, se tu chegar lá no mestrado, atos de criação, aí a Ana Flávia vai te responder, não, atos de piração. E para mim essa disciplina foi assim incrível, maravilhosa. Por quê? Porque ela teceu esse lugar da pesquisa em arte, que é uma coisa que a Sônia Rangel fala. Não é pesquisa sobre arte. Pesquisa sobre arte é o que se faz nas outras linhas, ou talvez até em outros programas de arte. E isso é uma coisa que no PPG Artes a gente tem mais liberdade no Reflexões Cênicas da Unicamp, 2019, foi. E lá eu expliquei qual era o meu trabalho, eu expliquei a minha linha de pesquisa e as pessoas olhavam assim, caramba, vocês fazem isso, eu queria fazer isso no meu programa. Eu dizia assim, gente, mas como assim? Não tem no resto do Brasil? Então, no PPG Artes eu encontro espaço, acho que não só eu, os meus colegas da linha 1, a gente encontra espaço e direcionamento para uma pesquisa que talvez não tivesse valor em outros programas. E isso é muito bom, porque é importante sim. O trabalho prático faz parte da pesquisa. Claro que com a pandemia muita coisa se modifica, muita coisa muda, muita coisa se altera, mas a pesquisa em arte, é o que eu digo, é uma linha muito legal, mas são 2 trabalhos ao invés de 1, então, né, duas avaliações diferentes, então é mais trabalhoso, E eu já vejo meio que uma mudança também nessa forma de se fazer pesquisa. Eu já vejo alguns trabalhos da linha 2, por exemplo, que estão assim, se empurrando para ser linha 1, sabe? Sim. Isso é bom também, porque, enfim, são formas de se pesquisar. Não precisa ser uma linha de pesquisa rígida, né? Mas eu vejo, assim, trabalhos da linha de teoria epistêmica que já vai assim, não, mas eu quero fazer poética, eu vou até eu fazer uma poética. Ok, tudo bem, são escolhas. Se tu tiver de acordo com o teu orientador também, então mete ficha. Mas é um espaço onde se tem espaço para produzir pesquisa em arte. Eu vejo assim, né? Sim. Sou aluna da turma de 2018, né? Então, espero ainda esse ano entregar isto e terminar, mas eu penso que hoje, e talvez se eu vier tentar o doutorado, eu quero escrever mais. Né? Eu acho que é importante você estar em outras linhas também. Eu gosto de pesquisa, cara. Eu gosto muito de pesquisa. Com todas as pauladas, com todas as quedas, porque não foram muitas, ou não foram poucas quedas. Né? Queda no sentido concreto e figurado. Uhum. Mas é isso, né? A qualificação, ela tem esse momento mais de... A qualificação, ela é uma banca de crítica. Ela é uma banca de crítica. E é isso, sabe? Tive as críticas ao trabalho, tive outras leituras diferentes do trabalho, e é isso, sabe? Com relação a isso, Karine, eu vou fazer 2 registros, tá? O primeiro registro é que, se por um lado a minha banca de qualificação ela teve esse professor que disse isso, por outro lado, eu tive um outro professor que é autor do livro, desse subtítulo que eu utilizei, né, O que pode uma pesquisa em arte, que é o Luizan Pinheiro, né, que o livro chama... Maravilhoso, amo esse homem! O livro chama Anarcometodologia. Exatamente, o que pode uma pesquisa em arte. Por outro lado, eu tinha o Luizan na minha banca, que exatamente fez o contraponto, questionando que, mas por que você está dizendo o quê? E aí o Luizan disse, olha, te falta lentes para ler o trabalho dele. Então, não é que ele tenha que trocar o trabalho, você tem que trocar a lente. E aí eu achei ótimo, porque eles ficaram lá se engalfinhando, né? E eu fiquei aqui... E tô lá achando graça, né? Como sempre. Tô achando graça da briga dos outros, que eu sei. Porque foi bacana, porque é óbvio que eu fiz isso de caso pensado, né? Eu usei os 20 minutos só para demonstração. Eu não teci, eu não falei nada, não apresentei nada, PowerPoint, porra nenhuma. Então, eu fui de caso pensado. E aí é óbvio que uma pesquisa, a formação de uma banca, tudo é político, né? Tudo é político. Então, tu tens que saber qual é a banca que tu chamas, com quem tu pode contar, quais são as linhas de pensamento que estão colocadas, né? Então, esse é o primeiro registro. Então, se por um lado, dentro do programa, quando começou, você tinha esses professores mais a ala conservadora, você tem também a ala super subversiva, que está lá o Luizan, e eu me coloco nessa linha de batalha também. E o outro registro é reforçando exatamente isso que tu falaste, a percepção de quem faz pesquisa em arte. Fora de Belém,
eles se espantam mesmo com o nosso programa, porque é um programa muito experimental e muito subversivo, do ponto de vista do olhar deles, né? E aí eu trago um outro exemplo, porque eu terminei agora uma pesquisa de doutorado lá na UFMG, né, que era um DINTA, UFPA, UFMG, e na minha banca de qualificação, um dos professores ficou absolutamente constrangido com o meu trabalho. Por quê? Porque eu assumi uma escritura 80% dialogada no meu texto. E os outros 20% que não eram dialogados, eles eram narrativas. Era quase uma contação de história. Então, quando o professor pegou o trabalho para ler, na qualificação tinham 240 laudas por aí, e o comentário dele foi o seguinte: olha, eu comecei a ler o seu trabalho, você conta a sua trajetória fazendo teatro no seu bairro, no Jurunas, eu achei muito engraçado, eu achei muito bacana, e eu me identifiquei muito com esse texto, porque eu lembrei do meu tempo que eu fazia teatro lá no meu bairro, também aqui em Belo Horizonte, não sei o quê. E ele foi ficando emocionado, só que a emoção dele era para ele chegar à conclusão que... Aí ele concluiu: mas é que isso é um romance, né? E eu não tenho como te ajudar, porque é um romance. O que eu vou falar desse romance? Subtexto. Não é um trabalho acadêmico, querido. Vai estudar. Aqui não é lugar de romance. E aí, é claro, só para encerrar a história, eu tenho que fazer o registro, que eu também pude fazer isso, porque eu tinha do lado uma orientadora que me permitiu fazer isso, que foi a professora Bia Braga, né, que no final da banca, ela disse, olha, ela se dirigiu à banca e a professora disse: olha, não se preocupe, professor, para que serve a arte? A arte não serve para nada. Subtexto: a arte não serve para nada para esses valores que estão colocados utilitaristas. Para esses valores utilitaristas técnicos, científicos, a gente não serve para nada mesmo, e eu não quero que sirva para isso, porque o nosso olhar está apontando para um outro lugar, a gente está mirando outros valores e tentando construir um outro mundo, né? Então eu queria fazer esse registro aí também essas duas pontuações para concordar contigo, né, que esse programa, embora ele tenha os seus problemas, como todo programa tem, ele é um programa que eu considero muito vanguarda. E assim, em relação a essa questão dos professores, eu penso assim, que na academia tem milhares de tipos e formas de se pesquisar, e também vários tipos de professores. Então, vai ter em qualquer academia, em qualquer universidade, vai ter o professor que te derruba e te deixa no chão. E vai ter o professor que te levanta e fala: bora seguir, sabe? Então, são formas e formas de lidar. E aí, eu acho, como eu te falei, né, a banca ela é uma grande banca de crítica. Então, é receber as pedras, às vezes são pedras, às vezes são flores, receber tudo isso e saber o que eu vou fazer com isso. Será que eu me firo com as pedras que me dão, ou eu preparo um canteiro e ir lá para Dubai e fazer outra coisa, sabe? Eu sou toda metafórica, né, falando isso, mas eu acho ótimo. Isso. Para mim, eu acho que é isso, sabe? Vão ter as pessoas que vão tentar te derrubar e vão se justificar fazendo isso. Beleza, Karime. Vamos para a pergunta difícil de novo? A gente foi com uma rodada fácil, agora uma rodada difícil, tá? Tá. Políticas públicas para as artes cênicas na cidade e no estado. Tá? Nós passamos um longo período, duro período de 16 anos à frente da gestão do secretário, ex-secretário, graças a Deus, Paulo Chaves, onde a política cultural e a política pública voltada para o setor das artes e da cultura era uma política elitista que mirava um tipo de cultura que não era cultura, que não contemplava a cultura popular, os mestres da cultura popular, as manifestações todas, né? Então ele era um olhar seletivo e excludente. Recentemente, nós iniciamos uma nova etapa com a gestão do atual governo, tendo à frente da Secult a Úrsula Vidal, né? Então já temos aí mais de 18 meses de gestão, e eu queria começar a te fazer essa pergunta fácil. Já é possível perceber avanços, mudanças? Estamos na mesma, né? Como tu avalias esse pequeno período pós-Paulo Chaves?
Eu acho que eu vou ser curta e direta nessa resposta. Qualquer coisa que seja diferente do Paulo Chaves é uma coisa boa. Então, quando eu vejo a política da Úrsula, enfim, como eu te falei, né, tem série de questões aí partidárias, questões políticas, que eu não quero nem entrar nisso porque vai consumir todo o nosso tempo, mas hoje eu vejo que tem um olhar menos pior para a cultura do que se teve há 16 anos, sabe? É tipo comparar a prefeitura de Belém, que foi do Ciomar e Zenaldo, ambos uma porcaria para Belém. Então, qualquer prefeito que vier depois deles, que seja assim, pelo menos tenha umas propostas melhores e faça, já é algum avanço, sabe? Então, eu vejo assim que a Úrsula ela teve um trabalho muito forte assim na comunicação, né? Ela sempre esteve ligada com várias coisas, com diálogo com várias pessoas. Então, quando teve o evento da cabanagem, né? Eu até fui lá charlar, passear um pouco, olhar lá o movimento. Isso era uma coisa que não tinha antes. Quantas vezes se comemorou ou se destacou a cabanagem no Pará? Pelo menos pela gestão anterior. E eu não lembro de nenhuma. E olha que eu nem sou tão velha assim, mas eu não lembro de nenhuma. O que se tinha nos últimos 10, 15 anos, né, como tu falaste aí, a cultura do Pará se resume, pelo Estado, a cultura do Pará se resumia a festival de ópera. O que interessa o festival de ópera para o cara que está lá no interior? O que interessa o festival de ópera para quem faz teatro dentro de uma igreja? Ou para quem está no Pássaros Juninos, sabe? Tipo, é importante a ópera? É importante. É importante sim, porque também é uma manifestação de cultura, é uma manifestação de música, mas um festival que, enfim, que fica tudo no mesmo, que a gente sabe que é uma coisa que é elitista, a gente sabe que é uma coisa no Teatro da Paz, que não se expande para outros teatros, não se expandiu, em nenhum momento se expandiu para outros bairros, em nenhum momento se expandiu para as periferias, em nenhum momento se expandiu para canto nenhum. Então, como tu falaste, uma coisa elitista, uma coisa centralizada, uma coisa para poucos, sabe? Como eu repito, não desmerecendo a ópera, porque é importante sim, é importante ter essa manifestação. Mas a cultura não é só isso, a cultura não é só ópera, sabe? Então, eu vejo que hoje, ainda que a passos pequenos, houve uma melhora, sim. Eu acredito que sim, sabe? Ainda está longe, muito longe do que se espera, muito longe do que se gostaria, mas vamos combinar, né? Não dava mais, sabe? Não dava mais. Essa gestão de antes, essa gestão PSDBista, que nunca fez nada por Belém nem pelo Pará. E aqui eu não falo só de um lugar partidário, não, porque eu acho que, como eu te falei, todos os partidos têm os seus erros e acertos, mas essa gestão PSDBista, cara, agora, coisa Karine, indigesta, sabe? Já falando um pouquinho das ações que foram propostas e que vem, assim, a Úrsula tem se destacado até no cenário nacional como articuladora, né, da lei da execução da lei Aldir Blanc a nível de Estado, né, e ela tem se articulado nacionalmente também com os outros gestores e vem se destacando por essa articulação, né? Eu não estou dizendo que não haja problemas na execução, no desdobramento disso, estou dizendo que ela tem se destacado como articuladora, porque ela tem conversado com pessoas, né, de fora do Estado e proporcionado vários encontros virtuais com os fazedores de cultura também dos 144 municípios daqui do Pará. Agora, mas com relação às ações que foram feitas pela Secult, a gente já no período da pandemia, se limitando ao edital Te Aquieta em Casa. Tu participaste do edital? Tem alguma percepção dessa ação? Tá. Eu acho importante a gente colocar uma questão muito... algumas pessoas me perguntaram, tu não vai participar de tal edital, tu não vai... meu foco, minha prioridade é a minha pesquisa. Eu sou bolsista, e eu acho que aí entra uma questão ética também, porque eu sendo bolsista, eu me dedicando integralmente para a minha pesquisa, que é isso que eu faço, dedicando, me escrevendo, todo dia eu escrevo trabalho, todo dia eu estou produzindo alguma coisa, eu acho que seria leviano da minha parte pedir um auxílio nesse momento, porque tem gente que precisa muito mais do que eu. Então, eu não me inscrevi em edital
Tia Quieta em Casa, não me inscrevi em nenhum edital. Talvez eu me inscreva no edital da Funarte, porque eu quero ter essa prática de dar oficinas. Então, gostaria sim de ter essa prática, mais de ministrar oficinas, ministrar minicursos, dar palestras, enfim. Isso me interessa no sentido de execução, mas não me inscrevi em edital nenhum, não me inscrevi na Lei Aldir Blanc, porque eu acho que tem outras pessoas nesse cenário que precisam muito mais. Então, eu vejo como uma questão ética, sabe? A minha pesquisa, ela já tem um caráter de financiamento que eu não preciso de mais do que o que eu já tenho, entendeu? Claro que precisar, todo mundo precisa, porque, enfim, arte não se faz por amor e não é só amor que enche a barriga, é dinheiro mesmo. Mas eu estou num momento que a minha dedicação integral é para a minha pesquisa. E eu procuro também ser justa com as pessoas que estão trabalhando comigo, sabe? E é uma coisa que eu levo muito a sério. Ser justa financeiramente, trabalhar com pessoas em quem eu acredito, trabalhar com pessoas em que eu possa oferecer pelo menos sabe, um auxílio, alguma coisa. Então, eu não me inscrevi em nenhum edital. Então, eu não sei como é que está essa movimentação. Eu compartilho coisas, eu ajudo quem me pergunta, eu indico outras pessoas que saibam mais do que eu, mas eu realmente não tô, nesse momento, eu não estou recebendo, não estou participando de nenhum edital. Meu vínculo é com a CAPES e com a minha pesquisa, até o final desse ano. Tá. Eu quero fazer também um registro, e às vezes até eu mesmo incorro de dar uma visibilidade e uma crítica ou tentar fazer uma análise de conjuntura, colocando a Secult no centro dos holofotes, e às vezes eu esqueço também da Fundação Cultural do Pará, né, que é uma fundação que tem os seus recursos próprios, né, e que agrega vários setores que antes eles eram independentes. Então você tem a Casa das Artes, você tem a Fundação Curro Velho, Casa da Linguagem, Centur, né, tudo é Fundação Cultural do Pará. E a Fundação Cultural do Pará lançou a única ação, né, eles demoraram, vejam, o período de isolamento começou em março, eles demoraram março, abril, maio, julho, para lançar um edital de emergência, sabe, que é um edital que, segundo alguns artistas, tem uma série de burocracias e uma série de protocolos que não facilitam também a vida dos artistas para uma ação de emergência. Então, eu acho que é importante fazer esse registro também, porque não é só a Secult, né? A Fundação Cultural do Pará, ela precisa prestar contas e precisa vir com ações que contemplem diversos setores da cultura do Estado. Mas, Karime, agora uma pergunta fácil. Não sei se tu queres comentar sobre o que eu falei, mas se quiser tu me avisa. Não é uma pergunta fácil, tá? Vamos para o nosso penúltimo tópico. A Escola de Teatro e Dança e sua relação com a cidade. Tu és formada pela escola, né, pelo curso técnico, eu fui teu professor, lembro da cena que tu fizeste, o resultado lá da técnicas corporais, eu amava aquela cena. É o Murilo Miranda! Exatamente. Por onde anda, Murilo? Um beijo, Murilo. O Murilo tá em São Paulo, no Rio, né? Vejo ele, tá no Rio. Ele tava na escola de cinema, acho que da Darcy Ribeiro, ele tá no audiovisual, bacana. Essa turma era uma confusão, essa turma. Como era que é o nome do resultado que a gente montou? Era... Um quarto de Nelson. Um quarto de Nelson, que era inspirado em Contos da Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, né? E que a partir dos contos vocês piraram no cabeção de vocês e propuseram várias... Era muita onda. E a cena da Karime em particular eu lembro. Então eu queria saber como é que tu és ex-aluna da escola, tu mantém uma relação com a escola via projeto de extensão, né? Porque eu vejo que tu és envolvido em algumas ações da escola, GTU. Então eu queria que tu me desses a tua percepção do papel e da importância da escola na sua articulação com a cidade, com os grupos, com as políticas públicas. Como é que tu avalias o papel da escola? Eu acho que a principal ação, que agora nesse momento, né, é impossível de acontecer, mas a principal ação da ETDUFPA em relação a espetáculos, para mim, era o GTU Rua. Porque tinha o GTU, todo ano abria o GTU, que era os ensaios na sala, e tinha o GTU Rua, que aí, se eu não me engano, os ensaios rolavam ali na Praça Brasil. E para mim era incrível, eu nunca tive a oportunidade de participar de um GTU Rua, mas era incrível porque
alunos da ETEDUF, alunos não, a comunidade em geral, né? Porque não era restrita aos alunos, mas a comunidade em geral sabia que tinha um espetáculo da ETEDUF acontecendo, sei lá, na Praça Brasil, na Praça da República. Isso, para mim, era uma ação, assim, muito incrível, sabe? Infelizmente, agora, esse ano, não tem como acontecer, mas, para mim, o GTU, ele é um ponto ali, ele é um ponto-chave dentro da escola de teatro que se expande, sabe? Em relação à produção artística. Tinha um projeto também, na minha época, a velha fala, na minha época... Tinha um projeto chamado Cena Aberta, que dava oportunidade dos alunos se apresentarem, fazerem cenas. Não precisava ter uma formação específica e nem um tema definido. A pessoa chegava lá, tinha uma fichinha, se inscrevia e fazia. Então, para mim, isso era muito legal também, porque eu não precisava estar formado para fazer, só precisava chegar lá com vontade e se inscrever. Mas tiveram várias ações da ETEDUFPA, pelo menos entre 2012 e 2013 ali. O GTU também movimentou muito, porque eu acho que o GTU ele entra aí num caráter também social, de trazer gente de fora para a ETEDUFPA, gente que nunca estudou, nunca pisou ali, e, vou aqui. Segundas, quartas e sextas, não lembro, era 2 ou 3 vezes na semana, a gente ia naquele horário ingrato, porque era um horário ingrato, de 1h da tarde, ensaiar, mas a gente ia, e tinha gente que ia de Ananindeua, tinha gente que vinha de Coraci, tinha, assim, então... Era gente que nunca tinha pisado na escola. E aí, na prática, a gente começou a ensaiar. O animalismo é um exemplo disso. E assim, o resultado, às vezes, tinham atores e atrizes que se destacavam muito. E eles não tinham nem o técnico, sabe? Então, para mim, o GTU e o GTU Rua... O GTU, no sentido de pegar pessoas de fora para estarem na ETEDUFPA ensaiando, que o GTU é um resultado dos Jovens Ensinadores, né? Que é um projeto de lá... E o GTU Rua por expandir essa criação dentro da ETEDUFPA para outros lugares, sabe? Agora, uma coisa que eu sinto falta é de políticas da ETEDUFPA para levar pessoas da periferia para a escola. No sentido de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos ter um resultado de disciplina, vamos ter uma semana só de espetáculos. Pegar um dia, conseguir um ônibus, sei lá, e ir num bairro periférico e levar, sabe, pessoas. Eu acho que ia ser uma política bem legal, eu acho que ia dar oportunidade de pessoas que nunca estiveram na ETEDUFPA entrarem lá e conhecerem, né, a ETEDUFPA e o Barradas, no caso, e eu acho também que um caminho inverso, né, Karime, de repente pegar do espetáculo e artistas pro bairro, né? Também. O Pauta Negra fez isso, né? Mas o Pauta Negra, quando ele já se desvinculou da ETEDUFPA, mas eu acho que a ETEDUFPA, como instituição, como um braço da UFPA, né, na área de teatro, de dança, poderia fazer isso, tirar um dia, um final de semana e dizer, não, vamos fazer uma ação em Coraci, bora levar o espetáculo, botar tudo. Teria como fazer isso, sabe? Então eu sinto falta dessa política mais de redistribuição dos espetáculos. De não centrar só no Barradas, que embora seja um teatro muito legal, mas não é só ele, né? Também não é só Valdemar, não é só Esquiva Zapa, não é só Teatro da Paz. São outros lugares onde os espetáculos podem acontecer. Para a gente encerrar, Karine, pergunta e tema difícil, né? Para dar uma equilibrada. Tá. Vamos falar de uma coisa que a gente não tem como fugir atualmente, né? Que é o teatro e as mídias virtuais. Tá? As articulações possíveis que vários artistas de teatro, por uma necessidade, têm feito e têm experimentado por meio de várias plataformas, né? Como o Zoom, YouTube, Facebook, Instagram. E aí eu queria que tu começasses falando do Quarta Parede. O Quarta Parede é uma ação que tu vens desenvolvendo, né? Não sei há quanto tempo, eu queria que tu me dissesse há quanto tempo tu vem desenvolvendo essa ação, que ação é essa, como começou, qual que é a tua ideia? Apresenta pra gente, o que é o Quarta Parede? Um pouquinho antes, é muito doido isso, um pouquinho antes, eu lembro exatamente o dia que começou a cagada toda no Brasil todo, já estava rolando, dia 23 de março de 2020. O que acontece nesse dia? O coronavírus chega e aí tudo muda, e aí as pessoas começam a ficar em casa, máscara, enfim. E 2 semanas antes, tinha tido a melhor decisão que eu poderia ter tido. Eu excluí todas as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Então, não excluí, eu desativei tudo. Tanto é que o Facebook até hoje está lá esquecido no limbo virtual.
Mas eu desativei tudo. E aí, tudo bem, tu tá bem, não te vejo no Facebook, não te vejo mais no Instagram, o que tá acontecendo? Eu falei, não, tá tudo certo, eu só quis dar um tempo. E dei um tempo de 2 meses do Instagram, assim, sumi, assim. E do Facebook até hoje ninguém sabe. Se tiver alguém com a minha foto lá, tu já sabe, viu? É fake, é alguém, enfim, de outro país tentando te vender alguma coisa. Então, 2 semanas antes acontece isso, eu saio, aí eu pego, vou estudar, vou fazer as minhas coisas do mestrado, fazer outras coisas, né, outros trabalhos que eu faço e tá. Começa a pandemia, aí março, aí começa toda aquela cagada, aí todo aquele bombardeio de notícias e o povo não sabendo o que fazer, álcool em gel acabando, a galera não saindo de casa, doenças, hospitais lotados, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí eu falo, caramba, agora ferrou. E aí eu já penso na minha pesquisa. Minha pesquisa não foi feita para ser apresentada dentro de uma casa. Eu tenho que reorganizar tudo, tudo, tudo. A minha pesquisa ela dá uma volta assim que eu não sei nem te explicar. Agora ela já está em outro momento, mas até antes da UFPA resolver que as defesas seriam online, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu disse, não, agora fudeu tudo, não tem mais o que fazer, então vou esperar para ver, né? Esperar o mundo acabar. E aí aconteceu tudo isso e veio a pandemia, e aí um belo dia um amigo meu chamado Enoque Paulino, beijo Enoque, onde tu estiver, Enoque Paulino chega assim, olha, mana, tá o edital do Sesc tá aberto, não sei o que lá. Eu falei, bacana. Aí eu sento no computador, escrevo um projeto, né, que seria o embrião da quarta parede, e mando pro Sesc. Que aí, no projeto original, seriam lives, assim, reuniões pelo YouTube ou pelo Zoom, com várias pessoas, e aí eu já ponho o esboço da quarta parede lá. Aí tá, esperei o resultado, em junho saiu o resultado e eu não tinha sido aceito. Eu falei, tá bom, vou guardar essa ideia. Aí eu comecei a retornar aos poucos pro Instagram e começou a rolar as lives, e aí eu vi, tá rolando isso. Eu comecei a prestar atenção no que a galera tava fazendo, né? Acompanhar algumas coisas. Eu disse, quer saber, eu vou remodelar isso, vou fazer. E aí o Quarta Parede começa com essa proposta de chamar pessoas de teatro de Belém para falar sobre a produção artística delas nesse período de pandemia, né? Porque isso me afetou, é claro que afetaria todo mundo. Só que aí, nesse projeto, eu estou como mediadora. Eu apresento o projeto, eu chamo um convidado ou uma convidada, e é o trabalho dele o foco do projeto. Eu quero escutar e direcionar as questões. Então, eu pergunto para essa pessoa como é que a pandemia afetou os processos criativos dela. Eu pergunto como é que ela vê o teatro atualmente em Belém, no Pará, porque eu acho que é importante a gente fazer um reconhecimento local de onde a gente está, desse local de teatro que é Belém, desses interiores do Pará também como um todo. E aí eu proponho para ela estratégias de enfrentamento, de resistência para esse tempo. E aí eu não limito a estratégias artísticas, a pessoa é super livre para falar o que ela quiser ali, sabe? Se quiser falar de outras coisas, pode falar, eu deixo muito livre. E aí surgiu o Quarta Parede, né? No mês de julho, que foi um mês mais... Eu vi a galera indo pra salinha, não sei o que lá, eu ficava em casa, puta merda, eu fiquei 5 finais de semana de julho dentro de casa. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer. E aí eu falei, Quarta Parede. É um nome clichê? É um nome clichê. É um nome comum? É um nome comum. Mas alguém já fez uma live dia de quarta chamada Quarta Parede? Não, então é minha essa ideia, eu vou fazer. E foi assim que começou, sabe? Foi assim que começou. E aí eu já chamei pessoas, assim, meu critério, eu estava até falando na live de ontem com a Karina Dias, o meu critério para escolher pessoas são pessoas que eu já conheço, que eu já tenho algum tipo de contato, pessoas que eu já vi o trabalho, que eu já acompanho, que eu já admiro, e pessoas que estejam a fim de falar, né? Ontem foi a live de número 8. Então, tem sido um projeto muito interessante para mim, porque eu tenho tirado muitas coisas legais dele. E é bom, para mim tem sido bom fazer. É uma coisa que às vezes me demanda um tempinho aí de organizar um roteiro, que eu tenho um roteiro igual para todas as lives. E aí cada convidado fala o que quiser sobre o seu trabalho, sobre a vida, sobre o teatro, né? Já rolou a Ingrid, o Paulo César, o Enoque, a Açucena, o Gabriel Luz, maravilhoso, que estudou comigo, né? Foi teu aluno também. A Karina Dias, a Carol Magno, e teremos mais 2 convidados agora esse mês, que eu vou dizer só depois, só nos próximos dias lá. Beleza. E aí,
E aí aconteceu isso, fui produzindo, fui fazendo. E assim, as minhas lives não dão muita gente, sempre dá assim 5, 10 pessoas. E para mim não tem problema, eu não tô fazendo lives para angariar pessoas, eu tô fazendo lives para falar com o meu convidado. E a live fica gravada, né, no IGTV, então quem quiser assistir esse final de semana eu vou tentar baixar todas e enviar para cada convidado os vídeos. E assim, é um projeto que eu não ia, por conta da minha defesa, eu não ia fazer agora em setembro, eu ia fazer só julho e agosto. Só que como rolou essa confusão aí dessa pandemia e a gente não sabe se vai, não sabe se fica, aí eu falei, não, eu vou manter. Esse mês eu tô fazendo mais cedo por conta de outro compromisso que eu tenho na quarta-noite, então eu tô adiantando o meu horário. Mas pretendo voltar, eu quero tentar fazer pelo menos até novembro, né? Eu já tenho um número bom de lives, já tenho bastante material das conversas, né? Assim, tive todas as pessoas que eu convidei aceitaram de primeira, assim, eu nem pensava, não sabia nem o que era, bora fazer, bora. Então, bora. Então, para mim é isso. A Quarta Parede, ela tem sido uma forma de estar falando sobre teatro desse tempo, né? Porque não tem como não falar desse tempo. E a Quarta Parede é isso. Essa leseira que eu inventei aí. Agora, tá rolando, né? certamente, algum dos teus convidados, ou vários dos teus convidados, já deve ter experimentado, fazer algum tipo de experimentação cênica, né, por meio dessas plataformas. Eu queria saber o que foi que tu já conseguiste escolher pelo Quarta Parede ou não, tá? E se tu já acompanhaste algum trabalho online de teatro, tá? E aí eu te digo isso porque, por exemplo, para te apresentar a minha limitação, tá? E o lugar da onde eu falo. Eu tenho muita dificuldade de acompanhar, um problema de recepção mesmo, tá? E tem algumas coisas que me incomodam muito, tá? Vou te falar só uma agora e depois eu vou te problematizar outra, que para mim é mais grave. Eu tentei assistir um trabalho de um amigo que eu conheci em Belo Horizonte, que é da PUC Minas, é um curso técnico. Eles fizeram a montagem do Viúva, Porém Honesto, do Nelson Rodrigues, e como eu adoro o Nelson, eu disse, tá, vou de coração aberto para tentar assistir. E eles... Coração aberto. Fui, né, de coração Conheço, aberto. rapaz. Sim. E eles, segundo o que o Jackson me contou, que é o amigo, que estava no elenco, eles fizeram todo o processo remoto, né? Eu acho que a apresentação foi em junho ou julho, não lembro mais, mas foi por ali. E eles, cada um gravou do seu quarto, da sua sala, eram 13 atores, né? E abriam as 13 telas, às vezes estavam uns 13, às vezes estavam 2, 13, enfim, eles foram montando. Eu não consegui ficar mais de 12 minutos. Eu fui me entediando, a tela estática, ela vai me provocando uma reação de claustrofobia, isso foi me incomodando muito, e isso foi fragilizando a minha atenção, e eu não consegui acompanhar. Eu percebia um pique, uma energia do caralho do elenco, mas a mediação da plataforma quebrava totalmente a minha liga. E uma outra coisa que quebrava a minha liga e que me incomoda muito antes de começar, que foi pelo YouTube, então tinha o horário da estreia. Antes de começar, já estava aberto ali a janelinha do chat. Aí já estava todo mundo, lindo, maravilhoso, aí coraçãozinho, ai, massa, merda, parabéns, parabéns. Tá. Aí eu pensei tudo assim, parente dos atores. Tudo parente, amigo dos atores. Ser. Aí eu pensei, tá, deve ser uma euforia antes de começar a apresentação, isso quando começar a apresentação vai parar. Começou a apresentação, continua a mesma coisa. Aí rolava a cena e kkk no chat, e as pessoas queriam comentar, queriam interagir com a porra do espetáculo. E aí... não é para mim esse negócio, eu não consigo, isso não consigo. Então, eu estou te colocando essa minha limitação e eu queria saber como é para ti, se tu conseguiste, se te colocasse essa experiência de acompanhar, de assistir, o que tu achas disso? Tá, eu vou começar do final, da última coisa que tu falaste. Eu acho, não sei se eu tô certa, se eu estiver errado,
Tu discorda aí, mas eu acho que a sensação que tu tiveste é a mesma sensação de tu estar num teatro e ter alguém falando do teu lado e te atrapalhando. Eu acho que tu olhar, tu direcionar a tua percepção pro chat, as pessoas ali comentando, e tu ali querendo prestar atenção aqui, e o chat rolando aqui, seria fisicamente a mesma sensação de tu estar sentado no teatro e ter alguém cochichando do teu lado na hora da peça. Então, para mim, eu entendo o teu incômodo, sabe? Porque para mim são equivalências. Essa é uma coisa. Qual foi a outra mesmo? Tu falou? O que tu já conseguiste acompanhar e como é que é a tua recepção desse tipo de experimentação? Tá. Teve uma coisa que aconteceu ontem que me deixou muito aflita, por conta desse meio tecnológico. Ontem foi a minha 8ª live e eu nunca tinha tido problemas com nenhuma live. Mas ontem foi uma dificuldade para eu conseguir conectar com a Karina. Assim, a live estava marcada para 5h30 e a live começou mais de 6 horas por conta da dificuldade. A gente não conseguia se ligar uma tela na outra e aí foi difícil, mas ela ficou aflita. Eu falei, calma, mas por dentro eu também estava aflita. Mas deu certo. Então, são coisas que vão acontecer, não tem jeito. Porque a máquina, né? A máquina não substitui o humano, e assim como o humano erra, a máquina também erra, e é muito delicado isso. Então, a tecnologia, ela ajuda, mas também ela... mas seria a mesma coisa do que um ator, por exemplo, errar uma cena e improvisar. Só que se o computador der um problema, não tem como improvisar. Tem que esperar o computador ligar. Não existe a resposta rápida. Existe tu parar tudo e, por exemplo, a gente está conversando aqui e de repente eu... E aí? Entendeu? De repente trava tudo. E se travar, e aí o que a gente faz? A gente espera, porque não tem outra coisa para fazer. Então, a tecnologia ajuda, por um lado, ajuda porque ela te dá meios de remodelar, né? Que é uma coisa que o Pierre Levy já falava lá em 96. Ele dizia assim que a virtualização do texto, que é o hipertexto, a virtualização da memória, a virtualização da escrita, que é a leitura. Então, ele já falava de conceitos ali que estão muito, muito... Ele já foi meio que um precursor de... É isso a palavra, um precursor é ótima. Um visionário, porque ele já falava de coisas que a gente está vivendo na prática hoje. Então... ele falava disso, né? O que é o real, o que é o virtual? Quais são as linhas entre as outras mídias e a presença? Então, é o que a gente está vivendo hoje, é o que se tem para viver hoje. Em relação a outros espetáculos, eu assisti recentemente, tem mais ou menos um mês, um espetáculo chamado Estesia, todo virtual. E não era só de teatro. Era um espetáculo de transmídias. Ele falava de teatro, ele trazia texto, ele trazia som, e assim, a narrativa do espetáculo era uma coisa incrível. Eu falei, um dia, quando eu crescer, eu quero fazer uma coisa assim, porque eu achei o máximo. Porque você recebia um e-mail, e tu lia aquele e-mail tinha um texto ali, no final do texto tinha um link para um vídeo. Aí tu clicava no link e tu ia pro YouTube. No YouTube tu assistia uma cena, de 4 a 5 minutos. Aí no final do YouTube dizia assim... Tinha um link pro Spotify. Não sei se era Spotify ou Deezer. Não, era Spotify. Um link pro Spotify. Tu ia, aí clique aqui. Aí tu clicava no link do Spotify e tocava uma música lá no Spotify. Aí tá, terminava a música do Spotify. No final do áudio tava assim, acesse o link, no Instagram. Tu ias pro Instagram, pro IGTV, tinha outro vídeo rolando. E aí no IGTV, no final do IGTV, tinha assim, atenda seu celular. E aí tu atendia e falava com os atores. Cara, eu achei incrível. Eu achei incrível, assim, porque não era teatro mais. Era uma imersão. Era uma imersão, porque usava vários espetáculos, várias plataformas de mídias virtuais para virtualizar a presença. Então, tu não tens mais aquele espectador passivo que só olha uma tela e se sente claustrofóbico aqui, sabe? Tipo, tua experiência foi... Mas tu tens uma relação de proximidade com o ator que tá ali. Tu estás vendo um vídeo em tempo real, aí de repente tu tá lendo o que o cara escreveu, de repente tu escuta uma trilha que o cara fez, de repente tu vai pro Instagram e assiste o cara, de repente esse cara te liga, e no final de tudo ele ainda te manda um zap, sabe? Então é uma relação transmediática, é uma relação que tá em diversos níveis de mídias. Eu achei isso incrível, eu achei
maravilhoso, achei perfeito. Quando eu crescer, um dia eu quero fazer um negócio desse. Mas agora não dá, que eu não tenho tempo, nem disposição, nem paciência, mas E eu acho é que tu uma não coisa tem. maravilhosa. Quer dizer, eu suspeito, tá? Eu posso estar completamente equivocado, mas acho que tu não tens uma outra coisa que é muito importante. As ferramentas. Todas essas. Quer dizer, quando eu digo as ferramentas, não é só as plataformas, não é? São os equipamentos todos. E aí a gente entra numa discussão que para mim é muito cara também, e que eu vou desdobrar algumas coisinhas, embora o nosso tempo já esteja curto. Mas vamos seguir, tá? Tu falaste de um conceito caro para o teatro, que é o conceito de presença, né? Eu observo, tenho a impressão de que com a pandemia instalada e a necessidade dos artistas de encontrar meios de fazer coisas para sobreviver, né, eu percebo que foi se construindo uma narrativa que é a narrativa que isso é a dinâmica natural das coisas, o teatro foi para a rua, o teatro foi para a igreja, agora o teatro fez relação com o rádio, o teatro fez relação com o cinema, agora o teatro está fazendo relação, está invadindo o espaço, o cyberespaço. Então é natural, não tem que ter resistência. Que é uma narrativa que ela vem com um verniz assim de que as coisas estão dadas e é natural e a gente tem que aceitar e que está tudo bem. E aí vem a problematização. Ok, mas está tudo bem para quem? Quem são os grupos que têm cacife para fazer uma transmissão online? Quem são os grupos que têm cacife para fazer um bom registro do seu espetáculo num bom teatro, tá? Com vários takes, com várias câmeras, com um bom áudio? Quem são esses grupos que estão fazendo isso? Não é o tio que está fazendo uma experimentação com uma telinha de celular aqui na casa dele no Jurunas. Não é esse cara. Então tem uma discrepância muito grande. Então parece que tem uma narrativa que é uma narrativa que está embutida com questões econômicas e sociológicas, mas que tem um verniz de uma discussão de linguagem que encobre as outras coisas. E isso me incomoda profundamente. E isso me incomoda mais ainda porque até pouco tempo atrás, eu, por exemplo, e assim como eu, várias pessoas, tinham um discurso crítico ferrenho exatamente para os males da virtualidade. E a gente sentiu isso na pele na última eleição, não é? O quanto que as relações elas podem ser tornadas trágicas por meio dessas plataformas, o quanto que as relações nas redes sociais superficializam, o quanto que elas semeiam o ódio, então, mas parece que a gente passou uma borracha nisso e agora não, as mídias não, é um terreno maravilhoso. Então eu queria saber o que tu acha disso. Eu estou sendo chato, velho, caquético, ou faz algum sentido para ti? Eu acho que é uma questão válida, sim, porque eu vejo a ideia de deslocamento dessa presença, né, que é uma coisa que eu também falo muito na Quarta Parede. A presença ela foi deslocada, não é que ela deixou de existir, mas assim, se não forem os meios virtuais, quais meios serão? Em um momento de pandemia, em um momento onde as pessoas não podem. Será que eu ligo para uma pessoa, eu pego aquele meu telefone de girar, de fiozinho, que faz aquele barulho. Será que eu pego esse telefone e ligo e narro um espetáculo para uma pessoa? Não existe isso aí, né? Isso já passou. Então, como eu te falei, eu acho que a tecnologia tem os seus ônus e bônus, tem os seus prós e contras. Então, são coisas para a gente pensar, mas assim, se não for isso, o que vai ser, Edson Fernando? Me diz tu. O que vai ser se não for o virtual agora? O que tu achas que vai substituir o virtual nesse momento que a gente vive? Isso independente de quem tem acesso ou não, mas eu tô falando mesmo desse meio. Tipo, se não fosse o Zoom, como é que a gente estaria conversando? Tu ligaria para mim, eu te ligaria, tá, beleza. Como é que isso ia ser registrado? Ia precisar de um gravador para gravar a ligação? Como é que isso seria passado adiante? Então eu penso que é uma coisa que a gente não tem muita escolha agora, sabe? Não é passar uma borracha na crítica ao virtual. É saber que a crítica vai existir ainda, né? Como tu falaste. A mudança do conceito de crítica. Os problemas em relação ao virtual ainda vão existir, vão persistir. Mas é isso ou é o quê? Se não for isso, vai ser o quê? Aí eu te pergunto. Tô te perguntando, responde. Eu penso que é uma pergunta retórica.
Não, é uma pergunta mesmo. Tu estás falando do ponto de vista do teatro. Por exemplo, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi com a Esther. A Esther foi uma das convidadas aqui do Papo Cretino, e ela me ajudou a entender essa questão que eu estou te colocando. Eu venho colocando desde o primeiro convidado, que foi o Paulo Ricardo, tá? E eu venho elaborando um argumento, uma ideia para esclarecer a minha cabeça. A Esther, ela diz o seguinte, que ela tem feito experimentações audiovisuais, tá? Essas experimentações audiovisuais, aí já é uma interpretação minha, tá? As experimentações audiovisuais, elas possuem teatralidade? Sim. Por quê? Porque a teatralidade é a qualidade daquilo que pode ser, que chama a atenção do olhar do espectador, né? É teatral, por quê? Porque tem um contorno, foi pensado para chamar atenção. Então, eu penso que, por exemplo, no meu caso, eu tenho feito, os vídeos que eu faço aqui, são experimentos audiovisuais, não é? Que tem teatralidade. Eu acho que o que eu estou tentando te dizer é que a gente precisa saber dimensionar a coisa, né? Porque o problema não é dizer se é teatro ou se não é teatro, mas é da onde eu estou fazendo a coisa, por onde se constrói o caminho, né? Porque senão eu acho que a gente constrói uma narrativa que é excludente. Então, por exemplo, mesmo um experimento audiovisual, quem é que tem acesso a isso? Por exemplo, o Michel disse que pela estética do precário. Eu considero que a minha estética é uma estética do precário, mas ela não é tão precária assim, porque eu consegui ir no comércio e comprei dois negocinhos de luz, um pisca-pisca e uma luminária. Tá? Eu tive essa condição. Já tem a decoração de Natal desse ano, tu? Já tem, não é? Mas tudo passa pela questão, né, de eu ter condições de bancar minimamente uma infraestrutura. Tá? Então, eu acho que são algumas variantes, tá? Que para mim são importantes. É a variante de eu saber de onde eu estou produzindo, eu tenho clareza de que eu não estou fazendo teatro, eu estou fazendo um experimento cênico, um experimento audiovisual. Porque a construção da narrativa do meu vídeo, ela é feita por uma edição de vídeo. Entendeu? Sim. Então, e aí a questão para mim é que por que eu preciso dizer que é teatro? Por que eu preciso dizer, por que essa necessidade de dizer que o teatro vai se dar bem aqui? Não vai se dar bem, para mim ele não vai se dar bem. Tá? Porque tem uma questão, que é a questão da presença. Tu podes encontrar equivalências, tu pode encontrar relações, mas não é a presença do encontro. E isso é caro para o teatro. Até porque não tem como ela acontecer, simplesmente por motivos óbvios. A gente não precisa se arvorar agora de dizer que a gente está fazendo teatro, a gente está experimentando, a gente está fazendo... Então, eu acho legal a gente dizer isso. Tá? Pode ser um conservadorismo meu, uma coisa de velhinho coroca. Uma cretinice. Uma cretinice, mas eu acho importante demarcar esse lugar. Pela questão da linguagem, pela questão econômica, pela questão sociológica e por outros atravessamentos. É isso que eu penso. Sim. Só duas coisas que eu vou te colocar em relação a isso, que eu também discuto nas lives, né? Ontem mesmo eu falei que para onde essa live vai? Em quem ela chega? Porque não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que tem um celular, não é todo mundo que tem Instagram. Então, e entra essa questão da narrativa excludente mesmo, concordo contigo. E em relação a teatro, o que é, o que não é, enfim, eu busco no meu trabalho de pesquisa, a minha área é o teatro, porque é da onde eu venho, da onde eu tenho uma formação. Mas eu falo de ato cênico, eu não falo nem de performance, porque se eu botar a palavra performance na minha pesquisa, eu vou entrar numa seara que não vou ter tempo para pesquisar, porque não é a minha prioridade agora, entendeu? Então, eu não digo que é performance. Se o meu espectador vai dizer, ele pode dizer que é teatro, que é performance, que é uma ação cênica, enfim, ele pode falar o que ele quiser, porque aí é uma percepção dele. Cada espectador tem uma percepção sobre uma forma de fazer teatro ou do que se considera teatro. Mas, por exemplo, a minha pesquisa ela é da área do teatro. Isso já falando da minha pesquisa no mestrado. Mas eu evito, por exemplo, fechar no termo performance, porque aí eu já vou entrar num campo
que é um campo de transição entre a arte cênica e a arte visual, que nesse momento, não é que não seja importante, nossa, eu adoro a ideia de performance, mas nesse momento é um campo muito longe do que a minha pesquisa alcança, e é um campo que eu não assumi desde o começo. Eu não disse que eu vou fazer uma performance, eu não disse que eu vou fazer uma peça, eu falei de ato cênico, isso é uma coisa muito, muito, muito evidente para mim. Eu sei que eu estou falando de ato cênico, e aí dentro desse ato vai ter música, vai ter fala, vai ter corpo, vai ter uma questão técnica. Então, são vários elementos que condicionam a ideia de um teatro, mas como tu falaste, vai ser um teatro transmitido em vídeo, então, sabe, eu concordo contigo, sim, eu concordo, e eu tenho todos os cuidados de não definir como teatro, apesar de ser da área do teatro, apesar de ser de uma linha de pesquisa poética, eu sempre falo ato cênico, porque para mim é um termo que ele abraça a minha pesquisa, é um termo que abrange outras formas de estar em cena, e é um termo que ele não vai para esse lugar comum. Faço teatro. Tá, mas o teu teatro é clássico ou moderno? O teu teatro é caixa preta ou rua? Não. O que eu tô fazendo é o que dá para fazer durante a pandemia. É o que eu tô pesquisando há 2 anos e é o que se revirou no meio de um país em quarentena, sabe? Então não tem como não se atravessar. Mas eu concordo com o que tu falaste. Enfim. Beleza. Karime, eu queria te agradecer e, para encerrar, te perguntar se tem alguma coisa que tu gostaria de ter tocado e que eu não toquei e que tu queiras falar agora. Já falei demais, falo muito, eu falo de muita coisa, mas eu acho que é uma coisa também muito, muito importante de dizer que eu só falo daquilo que eu posso dar conta. Se eu não dou conta, eu não vou falar, sabe? E quando eu digo dar conta, não é ter conhecimento técnico ou teórico, mas é saber onde eu estou pisando, saber do que eu estou falando, saber de quem eu estou falando, saber do lugar de onde eu falo. Então, para mim é até uma... Eu te agradeço também, porque eu já falei, as pessoas, ninguém me convida para falar potoca na live dos outros, eu doida para contar mentira na live dos outros, mas ninguém me chama, né? Mas tudo bem, eu tive que montar meu projeto e fazer com a galera, mas eu agradeço o convite. Eu acho que a Tribuna do Cretino, ela era um projeto que assim, pode ainda, é uma sugestão que eu dou, que pode ainda se abrir muito mais para pessoas que nunca escreveram críticas. Eu acho que tu poderias continuar com o teu mini curso de crítica, eu acho importante, mesmo que por meios virtuais, que é complicado, mas eu acho que tu deverias continuar, inclusive abrir para mais pessoas que não têm essa vivência exatamente do teatro ou da prática de teatro, mas como forma de exercitar a escrita, sabe? Eu acho importante. Eu acho que é um projeto que rendeu muita treta. Ótimo! Tu gosta de ver o circo pegar fogo, mas eu só gosto de tocar fogo em quem merece. Mas é isso, sabe? É isso, eu acho que é um projeto necessário, é um projeto importante, é um projeto de grande valia para a universidade. Não é sobre falar do trabalho alheio, é sobre formas de escrita, eu vejo assim, a Tribuna, e eu vejo assim o site, eu vejo assim todos os trabalhos que eu já tive a oportunidade de assistir e escrever. Tem muita coisa que eu assisti que eu não escrevi, mas, enfim, falta de tempo, às vezes não consegui formular uma ideia legal para desenvolver, mas é isso. E Beleza, é isso, te agradecer. Eu te agradeço também, e eu estou convidando as pessoas agora que participam do Tribuna, participam do Papo Cretino, eu estou convidando para, assim que for seguro, né, e a gente vencer esse momento de isolamento social com segurança, eu estou convidando para que tu venhas até o Solar dos Silva, aqui no que eu chamo do Estúdio Solar dos Silva, que é onde eu faço os meus vídeos, que tu venhas e desenvolva aqui o que tu quiseres. Faça uma experimentação do que tu quiseres, usando o que tem aqui e usando a criatividade. Sério mesmo? Pode crer. Sério, vamos aí fazer. Funciona assim. Mas aí tu vai chamar todo mundo de uma vez só, tu vai chamar um de cada vez? Não, aí a gente vai agendar, né? Tu vai dizer o dia, a gente agenda, aí eu compro um vinho, a gente faz umas tapiocas. Não bebo vinho.
Nem Ah, como tapioca, ai, mas meu eu fico Deus, que olhando, eu mulher fico olhando. difícil. O que que tu Não, comes? O que que olha, tu bebes? Café, então café, eu te faço um café, café e um cuscuz. cuscuz, café e cuscuz. É, tu é igual Pronto. ao amor. Eu sou velha, eu gosto de café, de cuscuz, de ser mãe de planta, é disso que eu gosto. Então, fechado. Um café com cuscuz e um tempo para tirar para tu fazer alguma coisa, pirar aqui e a gente fazer alguma coisa junto. Ok? Legal, Fechado? gostei. Vai ser massa. Obrigado e boa noite, é isso. Beleza. Assistam os vídeos, eu vou fazer a propaganda de graça, não tô nem sendo paga para isso, mas assistam os vídeos desse rapaz aqui doido, cretino, que gosta de ver o circo pegar fogo e depois sai de fininho, Edson Fernando, ele mesmo, o próprio. E é isso. Valeu, Obrigado. Karime. É voé e merda pra nós. Até mais.